E chegamos agora ao capítulo 2. A ciência do enriquecimento existe. Apresento a ciência do enriquecimento, uma ciência exata, assim como a álgebra ou a aritmética. Há determinadas leis que regem o processo de aquisição de riquezas. Qualquer pessoa que assimile essas leis e as obedeça ficará rica, com certeza matemática. Mais uma vez, o autor reforçando que se você seguir a lei do enriquecimento, se você seguir o passo a passo desse livro, você enriquece com certeza matemática. Dinheiro e propriedade são consequências de fazer as coisas do modo certo. Quem faz as coisas do modo certo, seja de propósito ou por acaso, enriquece. Por outro lado, quem não faz as coisas do modo certo continua pobre, independentemente de ter se esforçado muito ou de ser extremamente capaz. Eu adoro esse trecho, porque ele fala que algumas pessoas fazem as coisas do modo certo, de propósito, e outras por acaso, mas ambas enriquecem. Ou seja, tem gente que lê o livro A Ciência de Ficar Rico, estuda sobre as leis universais, entra em harmonia com essas leis de propósito, consequentemente enriquece. Mas tem outras pessoas que, mesmo não tendo conhecimento desse livro, mesmo nunca tendo ouvido falar sobre leis universais, se essas pessoas entram em harmonia com a lei do enriquecimento, mesmo que por acaso, elas também enriquecem. Perfeito? Então pode ser que você pense, mas o fulano enriqueceu e nunca leu A Ciência de Ficar Rico. Ok, mas de uma forma não intencional, por acaso, ele entrou em harmonia com o que está aqui no livro e, consequentemente, enriqueceu. Por outro lado, quem não faz as coisas do modo certo continua pobre, independentemente de ter se esforçado muito. Ou seja, de nada adianta muito esforço se você continuar fazendo as coisas do modo errado ou não fazer as coisas do modo certo. Você vai continuar pobre. Então, Wallace D. Wattles está aqui quebrando a tal crença de esforço da sociedade. De nada adianta se esforçar muito se você fizer as coisas do modo errado. E de nada adianta você ser extremamente capaz se você não fizer as coisas do modo certo também. De acordo com uma lei natural, causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes. Lei de causa e efeito. Portanto, qualquer um que aprenda a fazer as coisas do modo certo ficará necessariamente rico. Os fatos apresentados a seguir demonstram que as afirmações feitas até aqui são verdadeiras. Primeiro, enriquecer não depende do ambiente, pois se dependesse, todas as pessoas de determinadas vizinhanças seriam ricas. As pessoas de uma certa cidade seriam todas ricas, enquanto as de outras seriam todas pobres. Ou os habitantes de um estado inteiro estariam nadando em riquezas, enquanto os do estado vizinho poderiam se afogar na pobreza. Todavia, para onde quer que olhemos, encontramos ricos e pobres vivendo lado a lado no mesmo ambiente, e muitas vezes trabalhando nas mesmas funções. Às vezes, há dois homens que vivem na mesma localidade e exercem a mesma atividade comercial. Um deles fica rico e o outro não. Isso prova que ficar rico não depende, a princípio, do ambiente. Alguns ambientes podem ser mais favoráveis do que outros, mas quando tomamos como exemplo dois homens que exercem a mesma atividade e vivem na mesma vizinhança, e um deles fica rico e o outro não, podemos deduzir que só enriquecemos quando fazemos as coisas do modo certo. Ou seja, o seu ambiente pode te favorecer ou te prejudicar, mas o seu ambiente não determina se você irá enriquecer ou não. Então pode ser que você seja de uma cidadezinha do interior e por muito tempo pensou que não conseguiria enriquecer porque você é da cidadezinha do interior. Mas o seu ambiente ele não determina se você vai enriquecer ou não. E tem uma parte aqui que ele dá o exemplo, de dois homens que exercem a mesma atividade, vivem na mesma vizinhança, mas um deles fica rico e o outro não. Isso me lembra muito o que eu falo sobre o marketing. Então, tem pessoas que estão trabalhando ali no marketing, que estão fazendo as mesmas estratégias, muitas vezes que estão buscando vender o mesmo produto. Uma ganha dinheiro e a outra não. Por que que isso acontece? Por que que tem pessoas que estudam o mesmo curso, fazem as mesmas estratégias, uma enriquece e a outra não? Porque uma está fazendo as coisas de modo certo, está pensando de uma certa maneira, se alinhou com essas leis universais, e a outra não. A outra continua com a mentalidade desajustada. Show? E além disso, a capacidade de fazer as coisas do modo certo não depende somente do talento, pois muita gente talentosa permanece pobre e outras com pouquíssimo talento ficam ricas. Quem nunca viu cantores
que cantam muito mal, mas enriqueceram. E outros cantores com muito talento, com muita habilidade, permanecendo pobres. Ao analisar as pessoas que enriqueceram, descobrimos que elas fazem parte de um grupo mediano de pessoas em todos os aspectos e que nem sempre têm maiores habilidades e talentos do que outras. É evidente que elas não enriqueceram porque têm talentos e habilidades que outros não têm, mas porque fizeram as coisas do modo certo. Ou seja, enriquecer não depende de você ter talento ou habilidade. Da mesma forma, enriquecer não depende de nenhuma economia ou poupança. Muita gente mesquinha é pobre e, de modo geral, as esbanjadoras costumam ser ricas. É o que eu falo sobre poupar, focar o seu poder de pensar em guardar dinheiro, em economizar, não vai te deixar rico. Se fosse assim, grande parte da população brasileira seria rica, porque a maior parte da população está buscando fazer o quê? Economizar, poupar, e mesmo assim continuam pobres. Enriquecer não depende de fazer as coisas que os outros não conseguiram fazer, pois dois homens, no mesmo ramo de negócios, muitas vezes fazem quase exatamente as mesmas coisas, mas um fica rico e o outro permanece pobre ou vai à falência. É o que eu falei sobre o caso de marketing, né? E aí, quando ele diz que enriquecer não depende de fazer coisas que os outros não conseguiram fazer, eu me lembro muito de uma forma que eu pensava assim há algum tempo atrás. Mas na minha cabeça, para você enriquecer, você tinha que criar, por exemplo, um aplicativo super, ultra, mega disruptivo. Você tinha que executar algo que ninguém nunca fez. Sabe? Eu tinha muito essa visão de que enriquecer dependia disso. Mas não necessariamente. Você pode enriquecer estando no mesmo ramo de negócios que outra pessoa, que inclusive não enriquece por não fazer as coisas no modo certo. Continuando. Ao verificar esses fatos, podemos concluir que enriquecer depende apenas de fazer as coisas do modo certo. Se ficar rico depende de fazer as coisas do modo certo, e, já que causas semelhantes sempre produzem efeitos semelhantes, então qualquer pessoa que consiga fazer as coisas desse jeito poderá ficar rica. E desse modo, nosso tema entra para o reino das ciências exatas. Então ele explica aqui por que fazer as coisas do modo certo é uma ciência exata. Daí surge uma questão. Será que o modo certo é tão difícil de ser alcançado que apenas alguns conseguem dominá-lo? Não. Como vimos, não deve ser assim. Pelo menos no que diz respeito às habilidades naturais das pessoas. Pessoas talentosas enriquecem, mas gente sem nenhum talento também enriquece. Pessoas intelectualmente brilhantes ficam ricas, mas as pessoas muito estúpidas também ficam ricas. Pessoas fisicamente fortes enriquecem, mas pessoas fracas e doentes também. Naturalmente, é essencial que se tenha alguma capacidade para pensar e compreender. Mas, no que diz respeito às habilidades naturais das pessoas, qualquer homem ou mulher capaz de ler e compreender essas palavras poderá certamente enriquecer. Então pode ser que, beleza, você entendeu que fazer as coisas do modo certo vai te enriquecer, mas você pensou, será que é difícil demais? E na verdade não. Se você é capaz de ler e compreender esse livro, você é capaz de enriquecer. Além disso, já vimos que enriquecer não depende do ambiente. A localização vale para certos aspectos. Ninguém se mudaria para o meio do Saara para fazer bons negócios. Enriquecer envolve a necessidade de negociar com outras pessoas e de estar onde existam pessoas para se negociar. E se elas estiverem dispostas a negociar da sua maneira, tanto melhor. No entanto, a questão do ambiente não passa disso. Se alguém em sua cidade conseguiu enriquecer, você também pode. Se alguém em seu estado conseguiu enriquecer, você também pode. Ademais, enriquecer não depende de um determinado negócio ou de uma determinada profissão. Em todas as atividades comerciais e em todas as profissões, há certas pessoas que enriquecem, enquanto seus vizinhos ou amigos, que podem ter as mesmas vocações, continuam pobres. Isso aqui é uma outra crença que eu tinha e que eu tenho certeza que alguns de vocês também já tiveram. Mas a tal crença de que uma determinada faculdade dá dinheiro e outra faculdade não. Tal profissão dá dinheiro, essa outra profissão aqui não dá dinheiro. Pode ser até que você escolheu o seu curso considerando isso, com base nessa crença. Mas, na verdade, você é capaz de enriquecer, independentemente do negócio que você esteja, da profissão que você exerça e da faculdade que você tenha estudado.
É verdade que você poderá se dar melhor em uma atividade que lhe agrade, a qual você se adapte. E, caso tenha certos talentos bem desenvolvidos, você se dará melhor em uma atividade em que possa utilizar esses talentos. Então, a mesma coisa que ele falou ali a respeito do ambiente, né? Se você está em uma atividade que você gosta, isso vai te ajudar. Mas, se você está fazendo algo que você não é muito fã de fazer, nem por isso você vai deixar de enriquecer. De modo semelhante, você vai se dar melhor em um negócio adequado à sua região. Por exemplo, é melhor abrir uma sorveteria em um lugar de clima quente do que na Groenlândia. E um pesqueiro de salmão terá mais sucesso no noroeste dos Estados Unidos do que na Flórida, onde não há salmão. Contudo, exceto essas limitações gerais, ficar rico não depende de seu envolvimento em nenhum negócio específico. Depende apenas de fazer as coisas do modo certo. Se você executa uma atividade comercial qualquer e na sua região alguém está ficando rico na mesma atividade, mas você não, é porque você não está fazendo as coisas do mesmo jeito que a outra pessoa. Se existe uma outra pessoa dentro do marketing que está fazendo as mesmas atividades que você e está enriquecendo, mas você não, é porque você ainda não está fazendo as coisas do modo certo. Ninguém deixa de ficar rico por falta de capital. É verdade que, ao receber capital, o crescimento se torna mais fácil e rápido. Mas quem tem capital já é rico e não precisa pensar em como ficar rico. Não importa o quão pobre você seja. Se começar a fazer as coisas do modo certo, você começará a ficar rico e começará a ter capital. A obtenção de capital é uma parte do processo de enriquecimento e é uma parte do resultado que invariavelmente surge ao fazermos as coisas do modo certo. Esse parágrafo também é bem legal. Então, pode ser que você ache que não vai funcionar para você porque você não tem capital, porque você não tem dinheiro para investir. Mas ninguém deixa de ficar rico por falta de capital. De novo, ter capital te favorece, mas não determina que você vai potencializar ainda mais os seus ganhos. Quantas pessoas têm muito capital, mas perdem tudo? Isso acontece. Quantas pessoas não têm nenhum capital, mas à medida que vão aplicando todo o conhecimento aqui, vão começando a fazer mais dinheiro e aí esse dinheiro se multiplica. Foi o meu caso, inclusive. Quando eu comecei, eu não tinha nenhum capital para investir. À medida que eu fui aplicando esse conhecimento, eu fui conquistando capital e potencializando meus resultados. Então, ele diz aqui que a obtenção de capital é uma parte do processo de enriquecimento. Show? Você pode ser o homem mais pobre do continente e estar profundamente endividado. Talvez você não tenha amigos, nem influência, nem recursos. No entanto, se você começar a fazer as coisas do modo certo, infalivelmente começará a ficar rico, pois causas semelhantes produzem efeitos semelhantes. Quem não tem capital pode obter capital. Quem está na atividade comercial errada pode mudar para o negócio certo. Quem está no lugar errado pode ir para o lugar certo. E tudo isso pode ser feito se você começar em suas atividades comerciais atuais e no seu local atual a fazer as coisas do modo certo, que levam ao sucesso. Mais um parágrafo sensacional. Então, ele diz aqui que se você não tem capital, você pode obter capital, que foi o que eu fiz. Outra coisa, se você está na atividade comercial errada, você pode mudar para o negócio certo, que também foi o que eu fiz. Quando eu li esse livro, eu estava em um trabalho que eu não gostava, que não me dava dinheiro, e eu apliquei os conhecimentos desse livro e eu mudei para o negócio certo. Eu apliquei os conhecimentos desse livro e atraí um novo caminho, que foi exatamente o caminho do mercado digital, que era o negócio certo para enriquecer. Então, independente de onde você esteja hoje, aplique os conhecimentos desse livro, que você vai, se necessário, mudar para o negócio certo, você vai, se necessário, conquistar capital para multiplicar esse capital e enriquecer. Show? Nos vemos no próximo podcast para falar sobre o capítulo 3. Até lá!